Questão sobre processo de habilitação, e ela diz o seguinte: a frequência em cursos sobre direção defensiva e primeiros socorros é obrigatória para o condutor. Perceba que aqui a gente está falando de condutor, não é candidato. Você, candidato à habilitação, precisa passar por um curso teórico-técnico, preparando para sua prova escrita, e nesse curso tem direção defensiva e tem primeiro socorro. Mas não é o caso, aqui é condutor, alguém já habilitado, tá? Que for renovar a CNH, quando a gente vai renovar a CNH, precisa fazer curso de direção defensiva e primeiros socorros? Normalmente não, né? É só avaliação médica, não é o exame de vista que o pessoal vê lá. Então, não. Então, quando o condutor que for renovar a PPD, você, no caso, você passou em todos os exames, pegou sua habilitação provisória, agora você quer trocar essa provisória na definitiva. Precisa fazer esses cursos de direção defensiva e primeiros socorros? Não, né, gente? Então, seria obrigatório para o condutor que for renovar a CNH, mas que não tenha frequentado o curso na época da sua primeira habilitação? Sim. Eu sei que tem muito tempo que isso mudou, né? Isso mudou lá em 1998. De lá para cá, que foi quando entrou em vigor o atual Código de Trânsito, toda pessoa para tirar a habilitação precisa passar pelo curso teórico na autoescola e nesse curso, né, tem a direção defensiva e primeiros socorros. Mas antes de 98, tinha gente que conseguia fazer o processo sem passar por esse curso de direção defensiva e primeiros socorros, porque era um código antigo, era considerado o Código Nacional de Trânsito, era um outro código, hoje é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Então, naquela época, a galera conseguia tirar carteira sem fazer isso. É aí quando o Código de Trânsito entrou em vigor, o CTB, esse atual, ele passou a exigir que esse pessoal que não tinha feito o curso naquela ocasião passasse a fazer. Ele é um curso mais curtinho do que esse para tirar carteira, ele é um curso que tem só 15 horas aulas, tá? 15 horas aulas, e ele dispensa a prova no Detran, você pode fazer a prova na autoescola mesmo. Bem mais fácil que esse que você está fazendo aqui para tirar carteira, né? Pois é, mas nesse caso aqui, tá? O cara que vai renovar a CNH e não fez direção defensiva e primeiros socorros quando tirou a habilitação, agora ele tem que fazer. Processo de habilitação é o tema dessa questão e ela traz o seguinte: é órgão máximo executivo de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito. Máximo, nós temos dois. Nós temos o Conselho Nacional de Trânsito, que é esse bacana aqui, só que esse aqui, esse aqui é normativo. Normativo por quê? Porque cria norma. É ele que cria as resoluções, as normas do CONTRAN. Aqui está falando o máximo executivo, é diferente de normativo, tá? Então vamos ver, vamos só analisar os demais. Esse aqui eu já sei que não é, porque o CONTRAN é o normativo e a questão está pedindo o executivo. Aqui está falando a letra C, então esse aqui já está fora. Aqui está falando a letra C, CIRETRAN. CIRETRAN seria Circunscrição Regional de Trânsito. Seria o DETRAN representado em regionais, porque o DETRAN é um órgão estadual, né? Ele abrange todo o estado. Mas quando o estado é muito grande, que é o caso de São Paulo, Minas Gerais, eles criam regionais, e essas regionais chamam-se CIRETRANs. Então não é, né? Aqui estamos falando do órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Como é que um órgão regional vai ser o máximo? Não tem como. Aqui está falando CETRAN. CETRAN é Conselho Estadual de Trânsito. Assim como tem o Conselho Nacional de Trânsito, tem o Conselho Estadual de Trânsito. São órgãos normativos, tá? Tanto lá de cima quanto o aqui de baixo, tá? Tanto da letra B quanto da letra C são órgãos normativos. Esse da letra B em âmbito nacional e esse outro em âmbito estadual. Não é, eu estou procurando órgão executivo máximo, nem serviria esse aqui, porque esse aqui é estadual. Sobrou para nós a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Ele é um órgão máximo executivo, ele não é normativo, ele não cria norma, Senatran, tá? Só executa. Ele é nacional, a Secretaria Nacional, órgão máximo executivo. Letra A. Processo de habilitação é o tema dessa questão. Caminhão-trator é um veículo destinado ao transporte de cargas? Não. Caminhão-trator é um veículo que só serve para puxar outro. Vamos imaginar uma carreta. Imaginou uma carreta? Tem o cavalinho e tem a carroceria, a parte de trás, não é? A gente chama de cavalinho e carroceria, mas o Código de Trânsito chama de caminhão-trator, que seria o cavalinho da carreta, tá?
Cavalinho. E o que a gente chama de carroceria é o semi-reboque. Então, quando você tem o cavalinho mais o semi-reboque, juntando os dois, você tem a carreta. Beleza? Então, para que serve o caminhão-trator? Para tracionar é puxar, tá? Ou arrastar outro veículo. Quando fala arrastar, dá essa sensação que você está arrastando. Na verdade, é o arrastar no sentido de puxar também, tá bom? Essa aqui é a resposta. Transporte de passageiros? Não. O cavalinho da carreta, ele até carrega ali 1, 2 passageiros ali junto com o motorista, mas até 2 passageiros ele não pode ser considerado um veículo de passageiro. Para ser considerado veículo de passageiro, tem que ter lugar para mais de 2 passageiros. E o cavalinho são 2 só, né? Então não vai. Transporte de pequenas cargas? Não, você até consegue levar ali uma mala, alguma coisa aí, uma caixa de ferramenta, pequena coisa ali dentro do cavalinho, mas não é um veículo para transporte de carga. Ele nem tem carroceria para transporte de carga. Ele só tem mesmo aquela quinta roda que chama, né, que é aquele engate onde o semi-reboque encaixa ali para poder puxar. Então não é para transportar carga, nem pessoas, nem pequenas cargas. É letra B de bola. Falou caminhão, trator, é isso, é para puxar, arrastar outro veículo. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Processo de habilitação. O exame de aptidão física e mental, que é aquele exame que você faz lá na clínica quando vai tirar carteira, né? E também precisa fazer quando vai renovar, né? Aqui tá falando, ó, o exame de aptidão física e mental será renovado, ó, tem que renovar esse exame aqui também, ó, aptidão física e mental, é exame de vista que o pessoal chama. Aí, renovado, um espaço assim para ser preenchido com o quê? A cada 3 anos para condutores com idade entre 50 e 69 anos, a cada 1 ano, a cada 5 anos, Esse pessoal aqui que tem idade entre 50 e 69 anos, eles precisam renovar esse exame de aptidão física e mental, que é para renovar a CNH, né? De quanto em quanto tempo, gente? De 5 em 5 anos. E só para você não confundir mais isso. A pessoa, o condutor, que tiver menos de 50 anos, 50 de idade, vamos colocar assim. Deixa eu apagar isso aqui. Borracha, caneta. Menos de 50 de idade, ela renova de 10 em 10 anos, tá? Vale por 10 anos esse exame dele. Quando a pessoa já tem 50, ó, de 50 até 70, ela vai renovar de 5 em 5 anos, que foi a pergunta aqui, né? De 50 a 69. Inclusive que está errado, eu coloquei até 70, não, até menos de 70, até 69. É até 69, isso, de 50 a 69, porque com 70, se ele já tiver 70, ele tem que renovar de 3 em 3 anos. Já fez 70 anos, que seja hoje, está fazendo 70 anos hoje, só vai valer por 3 anos, beleza? Então tá aí, a cada 3 anos é para quem tem 70 de idade. A cada 10 anos é para quem tem menos de 50 de idade. A cada 1 ano não existe, a cada 5 anos é para quem tem entre 50 e 69 anos de idade. Tá aí uma mini aula para você na correção dessa questão. Decore isso, porque se pergunta direto em prova. Processo de habilitação é o tema dessa pergunta. E ela diz o seguinte: no exame de direção veicular, uma falta média equivale a 2 pontos, 4 pontos, 3 pontos. Quanto será, hein? E para ser aprovado, não poderá exceder a... Então vamos lá. Para passar no exame de direção, não pode perder mais que 3 pontos. Tá? O máximo que você pode perder é 3 pontos. Então, essa serve e essa serve. Essa aqui está fora, essa aqui está fora. Beleza? Guarde isso. Não pode exceder a 3 pontos. Até 3 pontos que você perder na hora do exame de direção, você ainda está aprovado. Isso vale para qualquer veículo, tá?
ciclomotor, motoneta a gente não faz exame de motoneta, né? Ciclomotor, motocicleta, automóvel, caminhão, ônibus, carreta, qualquer exame de direção que você for fazer. Até 3 pontos que você perder, beleza. Ó, para ser aprovado, não pode exceder, ou seja, não pode passar de 3 pontos. Até 3 pontos está ok. Mas aí vem uma outra pergunta ainda bem. No exame de direção, uma falta média. Vamos supor que você cometeu uma falta média lá na hora do exame. Quantos pontos que você vai perder? Você sabe que mais de 3 você dança. Cometeu uma falta média, quantos pontos? A resposta é letra A, 2 pontos. Aqui vai caber 2 pontos. Professor, mas como assim? Eu aprendi que a falta leve é 3 pontos, que a média é 4, que a grave é 5 e que a gravíssima é 7. Você está confundindo pontos por infração de trânsito com pontos por falta em exame. Nós estamos falando aqui de falta em exame. Você ainda não é habilitado. Depois que você se tornar habilitado, aí você vai pegar a sua habilitação, seja ela provisória ou definitiva, e se você cometer uma infração de trânsito média, que deve ter sido essa a sua confusão, aí você vai levar 4 pontos no prontuário, na sua habilitação. Mas aqui nós não estamos falando de infração. A questão que está falando no exame de direção. Você ainda não é condutor, você não está cometendo infração. Você cometeu uma falta de exame. E no exame existem 4 tipos de falta. Falta leve, 1 ponto. Falta média, 2 pontos. Falta grave, 3 pontos. E falta eliminatória, que aí não tem ponto. Já eliminou direto. Então não confunda falta de exame de direção, falta no exame de direção, com infração de trânsito da pessoa que já está lá habilitada. Não confunda isso, tá? Então, se você marcou a letra B, é porque certamente você confundiu infração de trânsito com falta em exame de direção. A resposta aqui, letra A. Processo de habilitação. É um veículo de tração animal destinado ao transporte de passageiros. Bom, transporte animal nós temos 2 tipos. A carroça, que é para transporte de carga, e a charrete, que é para transporte de passageiros. Não existe veículo misto de tração animal. E aqui todas estão corretas? Não. Eu sei que eu ensino para vocês um macete que diz que quando aparece todas nas alternativas aqui, é que é 80% de chance dessa ser a resposta. Mas 80% não é 100%. Então, hora ou outra, o macete não vai funcionar. Isso é normal, tá? A resposta aqui é charrete, tá, gente? Tração animal que transporta passageiros, ó, é a charrete. B de bola. Processo de habilitação. É órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito tem órgãos executivos, que são aqueles que executam, colocam as normas em prática. Tem órgãos normativos. Os executivos normalmente são os departamentos, tá? Departamentos ou secretaria. Enquanto os normativos são os conselhos. Conselho Estadual de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, sacou? Então guarde bem esses 2 tipos aqui. Tem outros, mas vamos focar nesses 2. Executivos são os departamentos e secretarias. Normativos são os conselhos. Aqui está procurando normativo. Normativos são os conselhos. Conselho começa com C. Aqui, ó. Já achei. Mamão com açúcar, né? Por que não é esse aqui? Porque esse aqui é SE, de secretaria. Não é, esse aqui é órgão executivo, tá? PRF é órgão fiscalizador. PM é órgão fiscalizador, porque tem os fiscalizadores, também executivo, normativo, fiscalizador, tem os julgadores também, que é jari e tal. Mas aqui, letra A, normativo, letra A, conselhos. E nesse caso, o Conselho Nacional de Trânsito. Processo de habilitação. A Senatran está vinculada. A Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito. É um órgão máximo executivo. Ele é executivo, ele não é normativo. Normativo cria norma.
Os normativos são os conselhos. Guarde isso. Toda vez que fala de órgão normativo, são os conselhos. Conselho começa com C, beleza? Então vamos lá. Aqui está procurando, ó, Senatran. Senatran é uma coisa... Ele está perguntando a quem que está vinculada, né? A Senatran está vinculada ao quem? Ao CONTRAN? Não. Ao Ministério da Defesa? É a um ministério, mas não é o da Defesa. As câmaras temáticas? Não. Câmara temática são grupos de especialistas vinculadas ao CONTRAN. Isso aqui está ligado nisso aqui, tá? Mas não tem nada a ver com Senatran, não. Ao Ministério dos Transportes, é esse bacana aqui, é o ministério onde está vinculada a Secretaria Nacional de Trânsito. Processo de habilitação. Avaliação psicológica, o pessoal chama de psicotécnico, né? É psicológica que chama. Será preliminar. Preliminar quer dizer antes, ou complementar, durante ou depois, ao exame de aptidão física e mental. Exame de aptidão física e mental é o que vocês chamam de exame de vista, não é? E é exatamente assim. Estou falando que a avaliação psicológica, o psicotécnico, né? Ele acontece antes ou durante aqui a avaliação física e mental, que é o exame de vista. E é exatamente assim. Lá na clínica, primeira etapa de exame, você vai lá e faz tanto o psicotécnico quanto o exame de vista. Que o nome correto seria avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Ele será preliminar complementar quando, hein? Quando da obtenção da ACC e da PPD. Bom, eu quero obter uma autorização para conduzir ciclomotor, que é para cinquentinha, né? Eu preciso fazer psicológico? Eu preciso fazer física e mental? Preciso. E para PPD, a permissão para dirigir, habilitação provisória, eu preciso fazer psicológico? Eu preciso fazer física e mental? Tanto precisa que você fez, não fez? Pois é. Então essa aqui tá ok. Quando da renovação, bom, eu já tenho habilitação, agora eu vou renovar. Normalmente na renovação é só exame de aptidão física e mental, tá? Psicológico só em alguns casos. Então vamos ver. Quando da renovação, caso o condutor exerça serviço remunerado de transporte de pessoas ou bem. Esse serviço remunerado aqui é o chamado EAR na habilitação, exerce atividade remunerada. E aí é verdade. Se você tem EAR na sua habilitação, quando você for renovar ela, não é só exame de aptidão física e mental, não. Tem que fazer o psicológico também, tá? Então isso aqui é verdade. Quando da substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro, é verdade. Você passou uma temporada nos Estados Unidos, por exemplo, no Paraguai que seja, qualquer país fora do Brasil, e tirou sua habilitação lá. Você não era habilitado aqui não, tirou lá. Foi para lá com uns 15 anos de idade, aproveitou que estava morando lá há muitos anos, tirou a habilitação lá. E agora, anos depois, veio para cá e quer morar aqui no Brasil e quer obter a habilitação brasileira. Precisa passar por todo o processo para tirar a carteira brasileira? Não, a sua habilitação de lá ela é válida. Você só vai precisar de passar por avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Então isso aqui é verdade. A letra D diz que todas estão corretas. Eu sempre digo que quando aparece esse todas assim, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso o macete funcionou, porque a resposta é essa, letra D de dado. Processo de habilitação. É incorreto afirmar que a LADV precisa conter. LADV é a licença de aprendizagem de direção veicular. É o documento que você recebe para treinar aulas de direção. Tá? Você ainda nem é habilitado, você vai treinar na autoescola. Pegar o carro da autoescola, a moto da autoescola, vai treinar, você precisa desse documento aqui. Nesse documento precisa constar o quê? O que precisa constar ali? Nome completo, número do documento de identidade, CPF e formulário RENASH do candidato. RENASH é Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Precisa constar tudo isso. Seu nome completo, o número do seu documento de identidade, o seu CPF e o número do seu RENASH. Você, candidato, tá? Tudo isso. Precisa constar a categoria pretendida? Sim. Na licença ele precisa constar se você quer categoria A, se você quer categoria B, ou se você quer A e B simultaneamente, que também pode, né? Então sim, está certo. Precisa constar o nome do Centro de Formação de Condutores responsável pela sua instrução? Sim, pode olhar na licença,
quando você tiver com a sua em mãos, você vai ver o nome do centro de formação lá. Sim. Precisa constar o endereço do candidato? Não precisa. Como eu estou procurando a incorreta, achei letra D de dado. Não precisa constar o seu endereço do candidato.